Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é Daiane Bandeira, ela que é mentora de vendas digitais. Daiane, seja bem-vinda. Obrigada. Daiane, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo, quem é Daiane? Para que as pessoas em casa possam conhecer Daiane um pouquinho nessa vida pessoal dela. E daqui a pouquinho a gente vai para a vida profissional. Daiane é empreendedora desde os 16 anos de idade. Sou mãe e há um ano eu descobri que sou mãe atípica. Né? Então, também sou treinadora, mentora de mulheres, voltado ao digital, né? WhatsApp, Instagram, como você gravar seus vídeos e você vender na era digital. Tanto no formato do Instagram quanto no WhatsApp. Mas o meu foco principal é ensinar mulheres a vender no WhatsApp, né? Que a gente tem lá no WhatsApp, no Oceano Azul. Também sou casada há 15 anos, certo? Sou correspondente bancária também. Trabalho como correspondente bancária há 8 anos e todas as minhas vendas são voltadas no digital. Então, essa expertise de gravar vídeo, de me conectar com clientes, tanto locais quanto em outro estado, eu observei, né, que muitas pessoas nessa nova era têm um pouco de dificuldade em fazer esses vídeos, se conectar através das câmeras, coisas que a gente está fazendo aqui agora, né, gravando nosso podcast, e tem uma facilidade enorme em relação a isso, de me conectar com pessoas lá do outro lado. Então, eu também quero levar isso para outras mulheres, principalmente a gente, né, que é mãe atípica, que tem que dividir o tempo entre o filho, entre a parte profissional também, e foi o que me salvou no momento que eu descobri o diagnóstico do meu filho, tá? E como foi essa descoberta, né? Você disse que foi recente. Foi, faz um ano. Então, assim, como é que foi essa descoberta? Hoje ele tem quantos anos? Tem 7 anos. Então, como foi esses 6 anos e essa descoberta? Então, ele sempre foi uma criança meio agitada, né? Então, eu comecei a observar alguns pontos, né, diferentes das minhas 2 outras filhas, e eu comecei a observar em casa que ele era muito mais agitado, ele não tinha muita concentração. Então, eu levei ele para a pediatra. Em uma conversa com a pediatra, eu pedi um encaminhamento para a psicóloga, né, para ter uma conversa, porque ele demorou também a falar. Ele tinha algumas dificuldades também de aprendizado. Então, eu comecei a observar, eu disse, eu vou levar na psicóloga. Chegando na psicóloga, começou aquela conversa, aquela investigação, e daí por diante, fui falar pro meu esposo, né? No momento eu disse, eu tô levando o Pierre para o psicólogo. Ele, pra quê? Eu digo, porque eu tô percebendo, e não, tem muita energia. Ele tem muita energia, daí sobra, você tá procurando a doença. Eu disse, não, vamos seguir, né, com a psicóloga. Aí a psicóloga encaminhou para fono, aí da fono fomos para o neuro, do neuro começou a fazer alguns exames mais detalhados, foi quando a gente foi para a neuropsicóloga. Fez os testes, né? Isso, para fazer os testes, e aí demorou também bastante tempo, né, para ter um teste mais assertivo. Aí Até pela idade, né? Dele justamente. Também. Aí foi quando também minha sogra ficou um pouco resistente nessa questão, ele tem muita saúde, é criança com saúde, e eu percebia que tinha algumas dificuldades quando ele brincava com outras crianças da mesma idade, e assim, eu estava numa época, muito trabalho, gravando vídeos, entrevistas, palestras, viajando para outro estado, e dali por diante eu começava a me cobrar também, né, porque eu tinha que dar conta dessa situação e realmente cuidar do lado profissional. Aí foi quando a gente recebeu o diagnóstico, né, no primeiro momento, para mim foi um baque, e ainda assim, meu esposo, ele não meio que entendia, não era nem que ele aceitava, ele não entendia de fato o que estava, né, por debaixo dos panos, vamos dizer assim, o que é que a gente iria ter que enfrentar, né? Trazer um melhor funcionamento para ele, isso, né? Para que ele possa desenvolver. Mas ele foi diagnosticado com o quê? Com TEA ou TDAH? Com TDAH e dislexia. Certo. Dislexia pedagógica da parte pedagógica? Isso. Porque tem vários tipos de dislexia, né? Uhum. Mas assim, o TDAH em si já tem uma característica dessa deficiência da dislexia, né? Uma das características que tem muito no TDAH também. Por causa da hiperatividade. É o dele aqui, combinado? Isso. Aí, diante dele, eu comecei a conversar com minha psicóloga, porque eu também comecei, né, a fazer as terapias, e diante dele, do comportamento dele, eu comecei a lembrar e refletir a minha infância, algumas dificuldades que eu passei,
que eu estava passando até no momento, e foi quando eu fui em busca também de se ver, investigação. De se conhecer, né? Porque tinha coisas que eu não me encontrava, e eu ficava, o porquê disso, o porquê daquilo. Aí foi quando eu comecei também a fazer a minha investigação, e também eu tenho o TDAH. Foi através dele, do comportamento dele, que com quase 40 anos eu descobri que eu tenho TDAH. E como foi também descobrir que tem TDAH, tanto pela parte da superação, né, que viveu esses anos inteiros se superando, mesmo sem entender, mas arrumando estratégias para que aquilo ali não afetasse, né, tanto o seu pessoal quanto o profissional diretamente, porque indiretamente a gente sabe que sempre vai mexer com as nossas emoções, Sim. Nós somos isso. Mas assim, como foi hoje? Te deu um alívio? Como é que tu se sente hoje, entendendo um pouquinho? Então, para mim foi libertação, né? É como se eu tivesse me encontrado num mundo paralelo. Quando eu recebi o diagnóstico, em vez de ficar triste, eu fiquei muito feliz. Porque eu digo, agora é que eu vou começar a me descobrir. Eu vou começar a lidar com meus conflitos, com minhas limitações, né? Porque nós temos algumas limitações. Então, para mim, aquela descoberta foi como se eu dissesse assim, eu me achei. Entendeu? Eu me achei e eu vou no meu tempo. Essa cobrança não vai existir tão grande mais, né? Sim. Aí é uma adaptação, né? Você entender o mundo, você se conhecer, principalmente. Então, para mim, foi, tipo assim, libertador. Quando eu descobri tanto o dele, né? O dele foi mais impactante para mim. Eu não vou negar. Para mim, quando eu descobri o diagnóstico dele, foi mais impactante. Mas quando eu descobri o meu, que já vinha uns 6 meses na caminhada com ele, para mim foi ótimo. Você falou algo bem importante, que é sobre limitação, né? Você fala assim, nós temos limitações. Quando a gente fala o nós, eu costumo dizer também pessoas típicas também, né? Às vezes eu trago até a reflexão do que é ser atípico, se todos nós temos essa limitação. Então, assim, falando um pouquinho voltada a essas limitações, que tu começou a perceber através do comportamento dele em você. Quais seriam essas? Tem algum que você pode dizer para o pessoal em casa? Sim, como é que certeza. foi essa... Porque isso ajuda, né, as pessoas que estão em casa a se ver também. A focar em uma coisa só. Porque eu focava em várias coisas no decorrer da minha vida. E também do conhecimento. Tem coisas que a gente não vai no mesmo tempo e na velocidade de outras pessoas. E querendo sim, querendo não, tinha momentos que existia a comparação. Você descobrindo o diagnóstico, eu creio que já está fazendo algum tratamento, terapia, medicação. Então, voltado a tudo isso, esse mundo novo para você, qual o exemplo que você pode dar do que mudou nessa parte do foco e do tratamento que hoje atual você consegue realizar? Certo, então, antes de ter o conhecimento, porque conhecimento liberta, né? Então, antes de ter o conhecimento realmente de conversas com minha psicóloga, com o psiquiatra, eu era super contra a medicação. Tá? E isso poderia atrapalhar tanto o desenvolvimento de Pierre quanto o meu. Então, em conversas com a minha psicóloga, a psiquiatra, ela disse, é uma função que realmente do seu cérebro, que vai precisar de uma força, né, de uma medicação, para você lidar melhor com a sua mente e com você mesma. E daí eu tive alguns efeitos colaterais logo no início, eu quis desistir, né, logo nos primeiros 20 dias eu quis desistir por conta dos efeitos colaterais, e eu continuei, né, fui para o médico de novo dizendo que não queria, aí ele trocou, porque a primeira foi a Tenta, que eu comecei a tomar, aí depois que eu estava com muito efeito colateral, ele me receitou o Ritalina, que é igual ao do meu filho, e daí eu me adaptei muito melhor com a Ritalina. E assim, eu consigo ter muito mais foco, eu não tenho tantas ações e atitudes impossíveis, tá? Eu não consigo hoje realmente pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, em poucos meses, eu estou tendo muito mais resultados profissionais e comigo mesma. Então, no momento de acelerar, desacelerar, no momento de ter foco e tomada de decisão, que eu tomava a decisão de forma muito impulsiva. Era o que eu estava achando no momento emocional e ali eu tomava. Muitas coisas deram errada no meio do caminho, e eu observo que em pouco tempo, eu com acompanhamento, eu cada vez mais me descobrindo, eu estou acertando muito mais do que se eu parar
10 anos de vida. Então, para mim, a medicação junto com o diagnóstico foi um checkmate, foi um mate assim para eu poder, agora realmente, eu hoje entendo o porquê eu desacelerei, porque muitas vezes não é como a gente quer, né? Talvez eu tivesse acelerado de uma forma errada, porque eu cheguei a ficar muito acelerada e entrei numa depressão, ansiedade, no burnout. Então, foi como se, vai dar uma parada, tu vai ter que olhar mais para dentro de casa, dentro da tua família, dentro de você, para poder coisas externas funcionar. Porque não adianta, né? Tudo lá fora tá lindo, maravilhoso, a gente câmera viajando e dentro de casa tá uma bagunça. Então, primeiro eu organizei a parte interna para poder fazer uma parte externa muito mais saudável. E não ficar parando, sabe? Porque eu acelerava e muitas vezes eu tinha que retroceder, porque meu corpo e minha mente não aguentavam. E isso te causava muitas dúvidas, né? Por que disso? Sim. Antes do diagnóstico. Com certeza. E também voltado a essa fala, Daiane, que você traz, né, da medicação, a importância de que as pessoas que estão nos assistindo entendam. Sim. Eu sempre gosto muito de falar que a medicação é de 20% a 30% de um tratamento, mas que não deixa de ser menos importante ou mais importante. Tem pessoas que conseguem desenvolver, né, só com as terapias, sem a medicação, mas tem pessoas que é necessário. E como você bem falou, eu abri muitas janelas, esse aceleramento é isso, né? Essas janelas que são abertas e muitas das vezes eu me perdia. Então, assim, hoje você tá mais, hoje você consegue acertar mais. Então, assim, nesse período de descoberta de tudo isso, qual é o exemplo que tu pode trazer desses teus acertos, né? Voltado a depois desse autoconhecimento, de se conhecer, saber que temos limitações, saber que ninguém é perfeito, porque a gente está muito voltada a tanta perfeição, inclusive você que lidar com o marketing, né? Isso. Lidar com a internet. Então, assim, a gente quer sempre aquilo perfeito, para que a gente possa ir entrando aí nessa tua área profissional. Então, tu poderia dar exemplos, né, da tua vida voltado a isso antes e hoje, e a gente já ir encaixando aí para esse profissional. Como foi que você conseguiu hoje se identificar com essa parte do marketing? Sei que a vida corrida. Sim. Também, né, fez, acho que isso acontecesse, tem o tratamento do seu filho, tem o seu tratamento, e hoje tem uma tecnologia que pode ajudar essas pessoas também que estão em casa. Então, de certa forma, antes do diagnóstico, né, eu sempre trabalhei com vendas, desde os 16 anos, sempre foi voltado a vendas. Eu sempre tive essa facilidade, que o TDAH também é de conexão com pessoas, né, então é uma parte muito positiva, que a gente se conecta com pessoas, mas a gente muitas vezes fica com uma dependência de pessoas, né, tipo assim, se alguém me criticasse, se alguém não falasse comigo da maneira que eu achasse que deveria falar. Mas por isso que tem também essas características do que você trouxe. Ansiedade, depressão, está muito voltada a isso. O TDAH vê muito outro, esquece de si, por não se conhecer. Isso. Né? Então, assim, tem muito isso do TDAH. E a explosão também, isso. Né? Tanto faz você estar no momento de picos e vales. Eu dizia picos e vales. Então, tinha momento que eu não conseguia controlar minhas emoções, que era a pior situação para mim, era o controle das emoções, que muitas vezes eu não conseguia, eu explodia. Se era algo que eu não gostasse, para mim eu fazia um tamanho maior, entendeu? E hoje, com a medicação e com terapia, porque eu acho que são os dois, né? Tem que estar muito paralelo. A medicação e a terapia, para fazer você se entender, para cada vez mais você ter o conhecimento, né, de si e também com os outros. A gente começa a olhar as outras pessoas de outra forma também, né? A gente começa a se respeitar muito mais em relação ao dizer não. Que é difícil para um TDAH. Isso. O dizer não para a gente, porque muitas vezes a gente quer dizer sim para muita coisa, né? Quer dizer sim para várias portas de trabalho. A gente acha que vai dar conta, porque como é muito acelerado, a gente acha que vai dar conta de vender, de cuidar do marketing, de cuidar das redes sociais, tudo sozinho. E muitas vezes a gente cansa, porque a gente precisa de pessoas e precisa de ajuda de outros profissionais também. E a gente se acha muitas vezes autossuficiente, né, para poder fazer tudo. E eu acho que, diante dessa minha dúvida profissional,
né? Eu dizia, então se eu vendo, eu vou conseguir vender tudo. Aí tinha momento que eu estava vendendo roupa, eu estava vendendo comida, eu estava vendendo o empréstimo, estava vendendo mentoria, estava vendendo... Quando eu olhava assim... Calma. Eu não estava fazendo nada. Aí eu fechava as janelinhas, portas, fechava todas as portas, ficava, qual a porta que eu vou abrir novamente? E era esse ciclo vicioso de estar sempre recomeçando algo, sabe? E se tornou um vício. Aí hoje não, eu fechei as portinhas, né? No momento, abri a porta, que é aquilo que eu tenho expertise, é aquilo que eu consigo conciliar, né? O digital com a minha rotina, hoje em dia, que eu não abro mão do cuidado de Pierre. Por quê? A minha mãe e minha avó não teve o entendimento, porque eu fui criada por minha mãe e por minha avó. Não teve o entendimento que eu tenho hoje, e eu sofri muitos anos com isso. Então, hoje eu dou prioridade a cuidar de Pierre, não deixo de lado o meu profissional, e o que eu falo, né, a internet, o Instagram, o WhatsApp, eu sou apaixonada, porque me deu a oportunidade de continuar trabalhando, mesmo cuidando de Pierre, mesmo de casa. Recentemente eu fechei o escritório, eu não pensava que eu ia conseguir, e eu me cobrei alguns meses. Essa ideia já estava fixa, eu já tinha que ter tomado a decisão, e muitas vezes eu dizia, eu não vou conseguir. Mas eu tive que ir lá e fazer, né, porque não estava conseguindo conciliar. E como eu já tinha o diagnóstico, né, eu dizia, esse é o caminho mais assertivo. Aí, tá sendo ótimo para mim, porque eu estou conseguindo conciliar o meu trabalho com o digital, né, porque muitas mães atípicas... Trouxe um facilitador, né? De certa forma, elas deixam de trabalhar, né? Eu comecei a acompanhar alguns Instagrams, e me conectar a alguns grupos que elas deixam de trabalhar muitas vezes, né? Porque aquele tempinho ali que vai na terapia, então eu consegui conectar um público até melhor para mim. Por quê? Eu não tive medo e nem vergonha de falar do diagnóstico, tanto do meu filho quanto o meu. Eu comecei a me conectar e olhar a dor da mulher, né? Que está ali cuidando do filho, mas não quer deixar o profissional como eu não queria, né, porque um dos meus valores é o que me faz bem viva, é vender, é meu profissional, é palestrar, é olhar para a mulher e incentivar ela também. E foi uma ferramenta que eu digo, é uma ferramenta que a gente vai ter custo, mas ali, de certo modo, a gente pode iniciar qualquer coisa, a gente pode empreender utilizando o WhatsApp e o Instagram, e a gente não fica totalmente parada, né? Nesse mundo, né, que você se conectou, qual a orientação que você pode deixar para essas mães também, assim, iniciante, assim, que está aí, que teve que deixar o seu trabalho, que está cuidando dos seus filhos, que a gente sabe que todo dia é um desafio, tem terapias, né? Tem criança que tem que fazer terapia todos os dias, então, assim, sim, é uma rotina muito puxada, muito desafiadora. Então, para uma mãe que teve que abandonar sua carreira profissional, né, qual a dica que você dá hoje do digital para essas mães? Então, a primeira coisa é a gente, não vai ser o digital, não vai ser o Instagram, não vai ser vendas, é a gente se aceitar, entender o nosso momento, né, e não fazer comparação, porque quem se compara vai parar, né, a gente se respeitar, se olhar, né, com carinho e com respeito, realmente saber o que a gente vai enfrentar, mas não imaginar que é o fim do mundo, né, a gente tem a era tecnológica, e nesse meio tempo ela procurar se organizar, né, organização vai ser o ponto-chave, porque ela vai conseguir ser uma boa mãe, e ela vai conseguir, sim, conseguir trabalhar, não desistir do profissional dela. Então, tentar, né, buscar essa ferramenta que a gente tem, que é o Instagram, porque todo mundo é bom em alguma coisa, né? A gente realmente parar um tempinho para ver. Eu fiz essa análise comigo, o que, de fato, eu sou boa. Eu sou boa em incentivar pessoas, eu sou boa em incentivar mulheres, e eu tenho uma facilidade de pegar uma câmera e gravar. Eu tenho uma facilidade de vender. Então, por que não ajudar outras mulheres, outras mães a fazer isso? Então, a dica que eu dou, né, é que, primeiro, ela se respeite e procure ver o que, de fato, ela tem de bom e colocar isso no digital. Porque ela vai conseguir cuidar do filho, essa era digital, é só a gente não perder tempo. Qualquer momento é para a gente gravar um conteúdo, né, até a nossa vida vira um conteúdo.
e vira referências para outras pessoas, sim. A gente vai conseguir impulsionar outras pessoas, sim. Então, eu acho que tem possibilidade, sim, do profissional, junto com a ferramenta do Instagram. A era digital chegou ajudando, principalmente nós que estamos passando por isso, né? Eu costumo muito dizer que a comparação é desleal, né? E às vezes a gente perde tanto tempo se comparando e vendo no próprio digital, como a gente está trazendo essa Sim. fala do digital, do Instagram. Então a gente às vezes vê aquilo ali, eu acho que a óptica, é a ótica na realidade, a ótica que a gente vê da vida é o que transforma a nossa vida. Eu costumo muito dizer isso, como por exemplo, às vezes eu pego o Instagram ali todo bonitinho, todo coisado, mas ali às vezes não é verdadeiro, não é algo verdade. Então, assim, às vezes a gente parar para se conectar com isso e se comparar com isso, a gente se perde, o caminho da gente está perdido. Então, assim, eu costumo muito falar sobre essa comparação, que é desleal, mas que, infelizmente, o indivíduo tem muito em si sobre isso, né, de sempre se comparar ou querer algo que é do outro. A gente pode até botar como a emoção da inveja. Mas eu acho que é importante essa tua fala e esse teu exemplo de vida, tá? Eu acho que, como você disse, eu hoje fechei várias janelas, porque a gente às vezes acha que fechar janelas, né, a gente tá sendo fraco. Então, assim, eu acho que isso é interessante e importantíssimo para as pessoas que estão em casa, de que tem momentos que a gente tem mesmo que fechar todas as janelas, né? E que se eu não der conta de todas, também tá tudo bem, mas eu tenho que saber, como você falou, o que é que eu sou boa, para que eu não venha me comparar com o outro e não deixar de fazer o que eu tenho que fazer e de viver o meu próprio propósito. E saber o meu tempo, né? O meu limite, porque tem mães que são mães de 2 filhos, de 3 filhos, tem que cuidar da casa, marido. Então, às vezes a gente vai se comparar com a situação de uma mãe que ela tem um apoio familiar. E tem muitas que não têm o apoio familiar. Eu acho que cada uma vai na sua velocidade, sabe? Cada uma vai na sua velocidade, cada uma vai no seu tempo. Enquanto cada vez mais eu me conecto comigo, eu vou saber, eu posso dar 2 passos à frente, eu vou retroceder, eu vou dar um passo atrás. Eu vou ter que parar no momento, né? Justamente. Então isso é muito importante para elas que estão em casa e trazer o exemplo real, né, de que eu vivo isso e que eu posso isso, que eu sou capaz, é importante para elas. Isso. Né, que elas às vezes estão meio perdidas. Desacreditada, né? Desacreditada delas. E é isso que eu venho trazendo sempre. E cada vez mais eu estou me encontrando, sabe? Que a gente pode, a mulher pode. E no meio desse, que às vezes fica um furacão para poder organizar tudo, primeiro bagunça, né? Vai ficar bem bagunçado. Para ter ordem tem que ter desordem, né? Às vezes a gente tem um ditado bem popular, para ter ordem tem que haver a desordem. Porque se a gente não souber que está desorganizado, como é que a gente vai alinhar aquilo ali? Como é que aquilo vai se organizar? Eu queria falar um pouquinho também sobre o teu olhar dessa importância que todos nós temos, porque a gente falou da comparação, a gente falou do profissional, mas também tem aquelas mulheres que também não tem seu lado profissional e que está tudo bem, né? Que tem que dar de conta da casa, que tem que dar de conta do marido, tem que dar de conta da terapia. Então, que a gente possa também falar um pouquinho sobre isso, para que essas mães, né, essas pessoas, esse ser humano, ele não se sinta também menor, porque aí a gente volta novamente para a comparação. E eu acho que tá tudo bem. Eu estava pensando sobre isso até esses dias, foi até bom essa pergunta, porque também vai estar tudo bem. Se você escolher, se você tudo que nos traz paz, sabe? Se eu tô em paz, se eu tô cuidando do meu filho, se eu tô em casa, tá tudo certo também. Sabe? Porque a atividade também de casa, a atividade está sempre acompanhando, porque vai ter situações que realmente, mesmo eu tentando, mesmo eu querendo, não vai ter como naquele exato momento, ou de fato, essa pessoa está tão bem consigo mesma que ela vai dizer, tá tudo bem, tá tudo certo e tá ótimo. E a gente trazer essa mentalidade também de não olhar uma mãe que está cuidando da casa, né? Porque no mundo contemporâneo, você trabalha, as pessoas já perguntam com o quê? Qual é a tua formação? Né? E muitas pessoas, muitas mulheres, elas não vão para ambientes, elas não vão até buscar conhecimento, aprendizado, porque ela vai dizer, eu sou dona de casa? Sim.
ela está cuidando do filho, né? Ela está exercendo o papel dela, e qual é o problema com isso? Né? Então, as perguntas, eu acho que na nova atualização, e as mães que estão se descobrindo, e muitas vezes ter a coragem, porque tem que ser muito corajosa, de olhar, porque tem muitas também que vão fechar os olhos, não vão aceitar a situação, e daqui a alguns anos a família vai estar, é uma bagunça, né? Então, essas mulheres que são corajosas de olhar a situação mais profundamente, e dizer assim, realmente, eu vou abrir mão de mim agora, né, para cuidar de um todo, né, que é da família, são os valores que muitas vezes são irreversíveis, né, que é filho, é família, é casamento, é Deus, a sua fé, enfim. Está muito voltado também a essa parte da escolha, né, o que é importante agora, para que eu possa fazer. Então, acho que está faltando muito isso, a gente se perde tanto em comparação, se perde tanto, né, nessa tecnologia, nessa correria, nesse mundo contemporâneo, e meio que a gente está se perdendo de si mesmo, né? Então, assim, o que é importante? Esse mês passado, acho que esse mês ainda, eu trabalhei com elas no coletivo, sobre esse autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Afinal, porque é tão falado, né, esse autoconhecimento, esse autocuidado, essa autorresponsabilidade. Mas o que é autoconhecimento? Então, assim, quando a gente volta para o autoconhecimento, muitas das vezes a gente quer sair dessa moralidade, dessa ética, mas não tem como sair. Resumidamente, a gente até fez uma dinâmica, eu coloquei até uma música, mas assim, o que é autoconhecimento na realidade? É o que eu gosto, que eu não gosto, o que eu quero, que eu não quero, o que faz sentido para mim, o que é importante. Então, para que daí eu possa traçar algo na minha vida, seja pessoal, profissional, como indivíduo. E o que para mim é inegociável. Às vezes a gente esquece até do que a gente é inegociável para a gente, e a gente tá muitas das vezes para agradar o outro, né, por não se conhecer o suficiente, a gente nos deixa de lado e traz... Até interessante essa questão do inegociável, acho que encaixou perfeitamente, porque antes eu começar, né, fazer toda a mudança, eu coloquei num papel o que seria inegociável na minha vida. E baseado no que é inegociável, eu fui colocando o que é negociável. Eu disse, eu não vou abrir mão por nada de... Aí eu listei. Eu não abro mão disso aqui. E agora, o que vai ser negociável para mim? Aí eu comecei a colocar as partes negociáveis, e eu coloquei também a questão do quem eu sou. Foram 3 colunas que eu fiz, e eu comecei a me lembrar, de fato, de quem eu sou. Então, não foi naquela bagunça onde estava a minha mente, né, que muitas vezes fica muita bagunça, muita informação. Não foi com as experiências que eu tive, né, algumas ruins. Aí eu comecei a me perguntar, de fato, quem eu sou. E hoje eu consigo me encaixar. Foi quando eu descobri que estava faltando em mim, nesse meio tempo, a autenticidade que eu tinha. Aí eu comecei a buscar, resgatar a autenticidade, de fato, de quem eu sou, do que é inegociável e o que é negociável naquele momento, e deu o cheque, tá dando, né? Possa ser que daqui um tempo, 1 mês ou 2, eu vou ter que refazer algumas situações, mas eu falo no estado atual de hoje, né, o checkmate que deu foi realmente eu ver o que é inegociável. Eu não posso mexer nesse meu núcleo. Aqui. Sou eu, né? Porque se mexer nisso aqui, tá mexendo com o que é negociável. Entendeu? E quem eu sou. E tá dando certo. Que bom, né? E que bom ouvir isso de alguém que está vivenciando isso, e que também é uma mãe atípica, faz parte desse mundo atípico, né? Porque às vezes o outro acha, é fácil falar, não. Mas se o outro está vivenciando, não é impossível. Então essa questão de ser possível tá ligada a essas escolhas, e saber desse autoconhecimento, de quem eu sou, tudo isso é importante, para que a gente tenha uma leveza na vida, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente acha que terapia é porque não vai ter problemas. Aí é que tem, né? Aí é que vai mexer. Porque eu vou que eu vou descobrir. Mas assim, trazer, né, dentro desse conhecimento, desse mundo, na realidade, da terapia, descobrir até o meu limite, até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Que bom que tem outras pessoas, né? Descobrir essa humildade também, de saber que tenho defeitos, tenho qualidade, que tá tudo bem,
Mas eu costumo dizer que a terapia é isso. O que é que eu vou fazer com o que eu sei? Sim. Né? Se eu trago isso, que eu tenho esse objetivo, se eu sei isso hoje, então o que é que eu vou trazer com o que eu sei? O que é que eu vou poder fazer, seja para melhorar ou pelo menos para ali refletir, analisar melhor aquela situação ou aquele contexto geral. Então, eu acho muito isso. Então, eu acho que terapia é para todo mundo, né? Às vezes a gente acha que a gente ainda traz uma cultura de terapia totalmente diferente. Então, eu acho que essas informações são importantes. A terapia eu considero até uma questão de respeito a si mesma. Para poder lidar também com o outro, a gente precisa se respeitar e a gente começa a olhar o outro com aquela questão da tal empatia, né? Que muitas vezes, mesmo ali fazendo terapia, entendendo, buscando conhecimento, a gente olha a certa situação, mas a gente vai mais profundamente. A gente não fica ali no raso, né? Por isso que o conhecimento, ele vai libertar, tanto seja na terapia, seja em grupos, seja em treinamento, seja na sua formação, o conhecimento, ele vai libertar. Mas para libertar, a gente precisa aceitar, né? Porque para eu me libertar de situações lá atrás, eu tive que aceitar e observar com o olhar mais crítico. Porque a criticidade, ela não vai ser ruim a todo momento. É um limite. Eu tive que ser crítica naquele momento e dizer, tá precisando de ajuda, de ajuste. Porque se eu tivesse só no olhar emocional ali da mãe, realmente, o meu filho, ele tem muita energia e talvez poderia postergar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos ou nunca. Mas isso também está voltado a essa questão da humildade, né? Sim. Às vezes a gente deixa o ego como ser humano falar bem mais alto, de querer estar, de querer ser, de querer fazer, e a gente esquece essa humanidade, essa humanização. Eu acho que a sociedade está faltando um pouco ainda dessa humanização, de que eu acho que o ego é o que não faz com que evolua muitas coisas, não é nem só a pessoa, a sociedade no contexto geral. E a humanidade é o que traz essa mudança, né? Então a gente está esquecendo um pouco de ser humano. Acho que humanização é isso, você ser humano, mas ser humano com que olhar, né? É uma reflexão que a gente pode fazer e deve fazer todos os dias. Em 2 falas que você traz, vou levar um pouquinho para o texto teológico agora, né? Que é a parte da libertação. Você fala que conhecimento é libertador. E quando a gente fez a questão do ITA, que a gente foi fundar essa instituição, a gente prisa muito isso. Inclusive, um dos versículos que a gente tem na entrada do ITA, que é isso: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Que verdade é essa que é tão falada? É esse conhecimento. Através desse conhecimento, através dessa informação, muita coisa a gente muda, né? O nosso preconceito, que a gente diz, às vezes acha que não é preconceituoso, talvez em alguns pontos, mas em outros a gente é existente ter, que é do indivíduo. Então, assim, e outra fala que você traz é o respeito pelo outro, né? Que eu costumo dizer que é o que o próprio Deus deixou, né? Amar a si mesmo, primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, assim, como é que eu vou amar o próximo se eu não conheço, não sei os meus limites, quem eu sou, né? Sim. Esse olhar de respeito está voltado exclusivamente a esse autoconhecimento, de se conhecer. Então, te conhece para que tu te respeite e respeite o próximo. Então, acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente traz aqui no ITA, que é essa parte dessa integralização, essa parte de respeito. Outra fala importante, a empatia. Eu costumo dizer que melhor do que a empatia é a compaixão. Que eu costumo dizer que é essa ação empática pelo outro, poder trazer realmente uma mudança na vida do outro. Porque a gente ser empático é só... A gente nem pode se colocar fisicamente, a gente nem pode se colocar no lugar do outro. Mas você ter um olhar e sentir a dor do outro, isso pode ser uma empatia. Mas eu acho que se a gente colocar no nosso dia a dia a compaixão, a gente pode ter uma sociedade e um mundo melhor. Né? Fazer pelo outro algo. Botar essa empatia em ação. E às vezes a gente acha que está voltado só essa parte financeira. Sim. Mas não. Tem tanta outra coisa, né? Um bom dia, de poder trazer a mudança na vida do outro, com um abraço, com uma fala, com um conhecimento que a gente tenha, que pode engrandecer também a vida do outro. E essa parte da empatia, após o conhecimento de Pierre, né?
eu comecei a observar mais algumas questões de algumas crianças. E eu comecei até ser mais empática com as mães, que lá onde eu moro, tem algumas crianças que são atípicas, né? E aconteceu até uma situação na piscina, que a gente estava lá tomando banho na piscina, aí a cuidadora, né, da criança disse, não, ela não vai se aproximar não. Eu disse, não, mas ela pode se aproximar. Não tem problema. As minhas sobrinhas e meu filho estavam brincando. E não, mas ela é agressiva. Eu disse, deixe. Pode deixar ela chegar próximo. E assim, ela chegou próximo, brincou e ficou super tranquila. Então, assim, tem pais, tem cuidadores que colocam essa barreira. Né? E quando eu olho uma situação dessa, eu olho até por outro lado hoje em dia. Eu consigo observar, né? E consigo ter até mais empatia por aquela situação. Ali a criança, a própria cuidadora estava querendo afastar. Eu disse, não, ela pode brincar, pode ficar aqui. Ela brincou, foi tranquila, e eu vi que ela ficou até feliz. Assim, a gente percebe, né? A criança, ela expressa essa situação. Então, foi também minhas decisões. Não foi baseado apenas no que eu achava, foi também voltado na minha fé. O momento que eu ia sentindo as respostas que Deus estava dando em relação a algumas ações que eu precisava tomar. Porque muitas vezes eu tive que ir lá enfrentar, né? Não foi enfrentar de forma muito agressiva, mas tipo assim, eu tive que ser mais firme em levar para os médicos, de antemão, né? Muitas vezes deixar uma reunião, abrir mão de um cliente, mas era o que eu estava sentindo no momento que eu estava na minha conexão com a minha fé. Eu dizia, esse é o caminho. Esse é o caminho. E quando eu recebi o diagnóstico, eu até lembro, né, que eu abri assim, e eu comecei a chorar. E uma amiga minha, por incrível que pareça, me ligou. Aí, quando ela me ligou, eu disse, não quero atender agora não. Ela, atenda. Eu atendi, eu disse, amiga, saiu. Ela fez, você é forte. Você vai encarar isso aí. Eu disse, é verdade. Você vai dar conta. Aí eu disse, é verdade. E eu pensei que ia ser mais difícil. Mas quando eu me aceitei, quando eu me olhei, fui em busca realmente de cutucar tudo que estava lá, talvez, debaixo dos panos muitos anos, foi que eu vim tendo cada vez mais evolução. E muitas vezes a gente precisa olhar para esse aspecto, porque a gente sente. Mas só que a gente tem que deixar a sensibilidade ser mais aflorada, porque muitas vezes não vai ser baseado nas nossas decisões, e sim baseada nas nossas emoções e na nossa conexão com Deus mesmo. Tudo é emoção, né? A emoção, ela interfere em tudo na nossa vida. Sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, final para essas mães que estão nos assistindo, esse público em geral, seja típico ou atípico, de respeito, de amor, que foi tudo isso que a gente falou aqui, de gratidão. Isso. Então, muitas vezes a gente realmente está passando por essa dificuldade, né, que muitas vezes a gente vai achar que está sendo o fim do mundo, mas a gente tem que observar o que de fato Deus quer nos trazer, seja como aprendizado, seja como uma nova direção, aquela direção que é para nós realmente, porque muitas vezes a gente vai agir, a gente vai fazer e vai escolher situações que não é nossa, tá? Eu pensava que, baseado nas minhas decisões, eu ia estar palestrando. Já nesse momento, eu acho que da minha carreira, eu estava no exterior, sabe? Mas eu tive a humildade de entender e ouvir dizer o que é que Deus está querendo falar comigo nesse exato momento. Certo? Então, realmente a gente se olhar com compaixão, com respeito, nada está perdido. Existe um mundo ainda que é paralelo, sim. Então, a gente vai precisar se conectar com pessoas que vai entender e vai respeitar o nosso momento, tá? A gente vai se conectar com pessoas que vai impulsionar a gente, e tem muitas mulheres, núcleos, entendimento que realmente já está muito mais aflorado essa questão, né, desse apoio, dessa conexão, que a gente pensa que não, mas tem pessoas com outros olhares, e eu acho que para fortalecer nossa base, a gente tem que estar próximo de pessoas assim, né, que realmente vai olhar para a gente e vai dizer, acredite em você, você consegue, você é forte, porque foram as palavras que eu ouvi que me fizeram me fortalecer e seguir adiante, porque talvez eu pudesse paralisar. Né? Então, é a palavra que eu vou deixar, né, para vocês. Continuem,
sigam em frente, procure usar o desfrute no caminho, tá? Eu procuro desfrutar dos momentos que às vezes é estressante, e a gente sabe que tira a gente do sério, mas eu procuro ver o momento que eu tô mais ali com meu filho, porque das minhas 2 outras filhas eu não consegui realmente estar mais próxima, realmente ser mãe, conseguir estar ali perto. Então, eu procuro hoje aproveitar mais essa questão de família, ter o aprendizado como mãe, que a gente não tem manual, né? Mas todos os dias a gente aprende muito com eles. E a gente só observar esses pontos, assim, que a gente amadurece muito mais, né? Então, é isso. A gente se permitir, no caminho, a gente desfrutar também. E a gente também tirar um momentinho pra gente, né? Porque é importante, sim. Tudo na vida precisa de permissão, né? E que elas possam entender que todo mundo é importante e que elas aprendam a se respeitar, Sim. né? De que tá tudo bem, cada um tem seu tempo, sim, e que tudo faz sentido na nossa vida, nada é por acaso. Uhum. Eu costumo dizer que no lugar de perguntar por quê, pergunte para quê, Uhum. né? Então, para que isso está acontecendo? E que dentro desse conhecimento, cada um de vocês possam evoluir no seu tempo, se respeitando e se amando. Obrigada e até o próximo episódio.